Boa tarde, Alagoas. Boa tarde para você, estudante que está aí na contagem regressiva para o Enem. Olha quem está de volta. Olha quem voltou. A partir de agora, a TV Pajuçara te ajuda a se preparar para o exame num game show com esta galera que está aqui. Eu apresento já para vocês, para todo mundo que está aí na expectativa no início das provas amanhã. E é o seguinte, tá? Hoje, o programa Fera vai abordar as matérias que você vai encontrar neste domingo aí no seu Enem. E são elas: língua portuguesa, literatura, geografia, história, filosofia e sociologia. Além dela, a temida redação. Tudo isso hoje no programa Fera. E aqui comigo, as duas equipes que foram classificadas nas primeiras etapas aqui do programa. E olha só, agora a gente começa na etapa final. A etapa final começa. Você viu como que eu tô chique hoje? Por conta disso. Eu tô aqui com quem? Com a equipe amarela. Muito bem, equipe amarela, e com a equipe vermelha. Eu tô aqui com essas duas equipes que estão aqui. A etapa final começou agora. E hoje a gente vai começar de uma forma diferente. Então, para começar, porque a gente vai falar sobre a prova de redação. E para isso, eu vou chamar ele aqui, o professor. Vem para cá, Thales Barros. Vem para cá, Thales Barros. Pode vir para cá, o professor tá aqui. Boa tarde, galera! Boa tarde, professor. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Como é que estão os preparativos? Amanhã começa. Expectativa 1000. Vai dar muito certo, vai ser muito legal a redação, aquele climinha, vai dar certo. Ótimo. Então é o seguinte, para aquecer vocês... Era surpresa, estão sabendo agora. Para aquecer vocês é o seguinte, um de vocês, de cada equipe, vai deixar o estúdio e a gente vai dar um tema de uma redação para vocês fazerem agora. E vocês terão 40 minutos para fazer essa redação e voltarão no final do programa, e quem vai analisar é o professor. Quem vai analisar é o professor, ele vai analisar, né, a redação de vocês, e esta redação vai valer 20 pontos. Então, no final do programa, o último bloco, voltará a equipe, vocês vão decidir agora qual de vocês é quem vai. Lembrando que a equipe amarela, né, tá com uma pessoa a menos, porque a pessoa se adoentou, não pôde vir aqui ao estúdio, então eles aceitaram participar com 3 pessoas. Então é o seguinte, já podem começar a escolher aí, porque eu vou dar o tema para vocês. Enquanto eu vou dar o tema, eles escolhem rapidamente. Qual a dica aí para a redação amanhã? Então, a gente tem que saber que a prova de redação ela é uma prova de estratégia, tá? Você precisa dominar as 5 competências da prova, são 5 competências, tá? E você precisa estar atualizado. Existem algumas perspectivas temáticas para esse Enem. E, acima de qualquer coisa, o aluno tem que entender que a prova de redação, ela traz temas da atualidade. Temas que envolvam minorias sociais, temas que envolvam questões ambientais, questões sociais, tá? Então essa é uma expectativa. Mas eu vou falar agora do tema da nossa, viu? Já escolheram quem vai de cada equipe, e o tema da redação do programa Fera 2022 é Desafios para promover a inclusão de cegos no mercado de trabalho brasileiro. Desafios para promover a inclusão de cegos no mercado de trabalho brasileiro. Já escolheram quem vai? Vem pra cá. Qual de vocês que vai? Vem pra cá. E de vocês, quem é que vai? Pronto, a gente já tem aqui a representante do time vermelho, é a Laís, do time amarelo é o Gabriel. Professor, alunos, podem ir. E ó, redação tem que ser nota 1000, não é isso? Nota 1000, a gente vai esperar. Podem ir pra lá, vamos começar. Isso, vão pra lá. É o seguinte, no final, eles vão voltar pra cá e a redação nota 1000 vai levar 20 pontos. Então é o seguinte, já foram pra lá, já a gente vai mostrar como é que eles estão fazendo lá a redação. A gente tem que mostrar não só aqui dentro, mas o que eles estão fazendo lá também. E agora a gente vai dar início às sequências de perguntas. Hoje também tem agora outras mudanças. Cada pergunta agora vale 10 pontos e a gente vai fazer 2 perguntas por cada matéria. Então vocês vão responder 2 perguntas por cada matéria. E diferente, né, da semana passada, então essa é a diferença. Cada matéria, 2 perguntas, tranquilamente, o professor está aqui para validar, não vai mudar muita coisa para vocês não. E a primeira matéria é língua portuguesa. Vem pra cá, Camila, pode vir pra cá. Hoje eu vou fazer a pergunta do lado da professora, porque a gente já vai tirando dúvida antes deles responderem, tá certo? Então seja bem-vinda novamente. Boa tarde, boa tarde. Vamos lá agora, deixa eu botar aqui, ó, primeira pergunta, de língua portuguesa. A associação entre o texto verbal e as imagens da garrafa e do cão configura um recurso expressivo que busca. A imagem vocês vão ter aqui na tela, é uma imagem que está na tela, e a pergunta sobre essa imagem é: a associação entre o texto verbal e as imagens da garrafa e do cão configura um recurso expressivo que busca a estimular denúncias de maus tratos contra animais, B,
desvincular o conceito de descarte de ideia de negligência. Ou C, sensibilizar o público em relação ao abandono de animais domésticos. 20 segundos, pode colocar na tela. 20 segundos, pode colocar na tela para a resposta. Primeira pergunta em língua portuguesa. Vamos esperar. Expectativa. Tempo esgotado. É a primeira pergunta de língua portuguesa para vocês. Já estão aí, já pode pegar a plaquinha que estão segurar. Quando falar 3, 2, 1, vocês levantam. Levantem agora. Equipe amarela C, equipe vermelha C. Professora Camila Barros, diga pra gente, estão corretos? Estão errados? Corretíssimos, parabéns, muito bem. É uma questão que é muito comum aparecer no Enem, em que o aluno, na verdade, o aluno tem que fazer a associação do texto verbal e do texto não verbal. A questão aqui mostra uma imagem, né, do cachorro ali de um lado e da garrafa PET. E aí o aluno tem que fazer essa associação dessa imagem com o texto exposto. Nós vemos aqui, lei federal, né? Tem essa informação. É importante que você, aluno, ao se deparar com essa questão, faça essa associação. Não analise individualmente o texto verbal ou individualmente o texto não verbal. Sempre unindo ali, dialogando esses dois tipos de textos, tá bom? Parabéns. Muito bem, continua aqui, professora, porque são duas perguntas de língua portuguesa. Então vamos para a pergunta 2 de língua portuguesa agora com a professora Camila Barros. Então, falso moralista, você condena o que a moçada anda fazendo e não aceita o teatro de revista. Arte moderna para você não vale nada. E até vedete você diz não ser artista. Você se julga tanto bom e até perfeito. Por qualquer coisa, deita logo falação. Mas eu conheço bem o seu defeito e eu não vou fazer segredo não. Você é visto de toda sexta no Joá. E não só no carnaval, você vai para os bailes se acabar. Fim de semana você deixa a companheira e no bar com seus amigos bebe bem a noite inteira. Segunda-feira chega na repartição, pede dispensa para ir ao oculista e vai curar sua ressaca simplesmente. Você não passa de um falso moralista. Nelson Sargento, Sonho de um Sambista, São Paulo, Eldorado, 1979. As letras de samba normalmente se caracterizam por apresentarem marcas informais do uso da língua. Nesta letra de Nelson Sargento, são exemplos destas marcas. A. Falação e pros bailes. B. Você e o teatro de revista. Ou C. Perfeito e carnaval. 20 segundos, valendo! Tempo esgotado. É o seguinte, equipe vermelha, equipe amarela já estão com suas respostas em mãos. 3, 2, 1, levantem! Equipe vermelha A, equipe amarela A também. Professora, a gente fala muito de forma coloquial, né, de forma informal. Estão corretos? Estão errados? Me diga. Exatamente, estão corretos, sim, parabéns. É uma questão que trabalha ali a variação linguística e cai todos os anos no Enem esse assunto. Está lá na nossa competência de número 8, de linguagens, e é certeza que vai cair no Enem. Bom, aqui nós vemos, analisando o texto, uma variação estilística, em que nós, enquanto falantes, fazemos adaptações na língua. E aí, como você mesmo mencionou, a ideia do coloquial, né, o contexto formal e o contexto informal. E nesse caso, falação ali, uma gíria, e pros, né, essa abreviação de para o, também traz esse contexto informal. Então, certíssimos, parabéns. Muito obrigado, professora. Obrigado pela sua participação. E é o seguinte, ponto para as duas equipes. Estão indo bem. Agora é o seguinte, a matéria neste momento é literatura. Então vem pra cá o professor Jossaulo. Vem pra cá, Jossaulo. E aí, boa tarde, equipes. Tudo bem? E aí, meu velho? Boa tarde, Alagoas. Boa tarde, a galera que tá em casa. Sejam bem-vindos ao programa Fera 2022. E assim, de cara, já vou começar perguntando.
Solta aí, vamos soltar a fera pra ver o que a galera tá sabendo, né? Então vamos lá, primeira pergunta de literatura. Para a criação do poema Lixo, o autor lança a mão dos estímulos visuais. Preste atenção que vai aparecer aqui para vocês, tá bom? Deixa eu ver se já apareceu. Pronto, olha aqui. Para a criação do poema Lixo, o autor lança a mão de estímulos visuais. A. Comutativos. B. Concêntricos. Ou C. Contraditórios. Resposta A. Comutativos. B. Concêntricos. Ou C. Contraditórios. Tempo! E aí? Não vou nem perguntar ainda, calma. É difícil, porque eu não sei nem o que significa esses negócios que você colocou aqui. É muito difícil. Na verdade, mas essa não. galera é fera. Calma, pra você que sabe tudo, não é difícil, não. Presta atenção. Equipe amarela já está aí com a resposta. Vermelha também. Levantem as placas. Pode levantar. C e equipe vermelha C. Os dois responderam C. Eles estão corretos ou estão errados? Estão corretíssimos. Olha só, poesia concreta, tá? O poema concreto no Brasil, ele vai nascer ali após a década de 50, entrando ali na década de 60, antes do golpe de 64. Porém, ele continua até hoje, continua sendo feito até hoje. Os grandes nomes do concretismo no Brasil são os irmãos Campos e o Décio Pignatari. Ó, parece ser extremamente difícil, por isso que eu falei pro Peron que não era. Ele assusta porque é diferente do que a gente está acostumado a ver de poesia. A gente fala em poesia, a gente quer verso, a gente quer rima, a gente quer métrica. Quando a gente fala do concretismo, o que é que a gente vai ver? Um troço que está montando outro troço. Olha que doideira. E aí o aluno vai e se assusta, mas é o poema mais fácil de se interpretar. Por quê? É objetivo. Se ali tem a palavra lixo, eu tenho que entender a palavra lixo. Eu não vou fazer igual o poema versificado, procurar interpretação subjetiva. Ele é extremamente objetivo, então vai direto ao ponto. Se eu tenho lixo, é lixo que eu tenho que entender. Se eu tenho luxo, é luxo que eu tenho que entender. Quando a pergunta faz dizendo que como é que eu monto isso? Duas palavras que são antagônicas, então eu tenho contraditórias. Tá? Ou seja, duas palavras que se opõem montam o poema. A intenção do poema concreto é exatamente fazer com que você entenda aquilo que ele está querendo dizer. Não é o que eu estou dizendo, mas como eu digo o que importa no concretismo. Beleza? Muito bem, muito bem. Ponto para as duas equipes! Olha só, temos mais uma pergunta. Continua aqui. Vamos lá. Mais uma pergunta de literatura. São duas perguntas de literatura. E agora, segunda pergunta. Eu espero que seja mais fácil que essa, porque essa aqui você... Vamos lá. Vamos lá, segunda pergunta de literatura. Tudo o que aqui escrevo é forjado no meu silêncio e na penumbra. Vejo pouco, ouço quase nada. Mergulho, enfim, em mim até o nascedouro do espírito que me habita. Minha nascente é obscura. Estou escrevendo porque não sei o que fazer de mim. Quero dizer, não sei o que fazer com o meu espírito. O corpo informa muito, mas eu desconheço as leis do espírito. Ele vagueia. Meu pensamento, com a enunciação das palavras mentalmente brotando, sem depois eu falar ou escrever. Esse meu pensamento de palavras é precedido por uma instantânea visão sem palavras do pensamento. Palavra que seguirá quase imediatamente diferença espacial dos mesmos de 1 milímetro. Antes de pensar, pois, eu já pensei. Clarice Lispector, um sopro de vida. No modo de Clarice Lispector ver a criação literária, guarda a relação com o momento histórico em que ela escreve. Em outros momentos históricos, outras relações ocorreram. A. O realismo relaciona-se com um modo de escrever que se concretiza pela musicalidade, pela sinestesia e também pelas aliterações. B. O simbolismo relaciona-se com o modo de escrever que apresenta a realidade tal como ela é. Ou C. O romantismo relaciona-se com um modo de escrever que adota a estética da expressão do eu autoral. Tá aí para vocês irem
20 segundos, pergunta complexa, rodando o tempo. Ele mudou até a música aqui em Santos. Acabou o tempo. A música agora, sabe que essa música foi de suspense? Que até eu tô arrepiado, só de ler aqui eu fiquei arrepiado. Estão com a resposta? Estão com a resposta. As duas equipes estão com a resposta. Levantem as placas. Equipe amarela B, equipe vermelha C. Temos aí uma divergência. Eu não vou negar que eu gosto, que eu tô aqui é pra isso. E agora, professor? Jô, Você quer que eu diga a resposta ou eu explico primeiro? eu quero que você faça da melhor forma para deixar todo mundo aqui assustado. Para deixar tenso? Vamos lá. Então, antes de dizer a resposta, olha só. Essa questão é o que a gente costuma chamar de casca de banana no Enem. Ela é feita para você escorregar, né? Dessas três alternativas, tem duas alternativas que se relacionam à outra alternativa. Ou seja, tem ali realismo, simbolismo e romantismo, tá? Nessas três alternativas, duas delas têm relacionado com as escolas que estão nas outras alternativas. Ou seja, eles misturaram as ideias. E a resposta correta é a alternativa letra C. Tá? Vamos lá explicar a questão. Macetezinho para a questão, para vocês se ligarem. Fera, você que está em casa, nem sempre que se tem um texto, você tem que se prender ao texto. A prova de linguagem como um todo, o texto ele é um apoio, tá? Muitas vezes ele não é a base. Então isso vai poder confundir vocês, às vezes quando vocês vão muito focados no texto. A interpretação da questão deve ser no comando. O comando é o mais importante. Entender o comando, aí eu vou no meu texto para relacionar ele com o meu comando e com as minhas alternativas. Olha aqui para o comando dessa questão. O modo de Clarice Lispector ver a criação literária guarda relação com o momento histórico. O que é que ele está dizendo isso? Que a forma que ela enxerga a forma de construir poesia é o contexto histórico que ela está inserido, que no caso da Clarice é o modernismo terceira geração, a geração de 45, que se preocupa com o próprio fazer artístico, com a própria arte. Aí ele continua. Em outros momentos históricos, outras relações ocorreram. Quais das opções é a correta? O que é que ele está querendo aqui? Ele está querendo que você olhe para as opções, para a alternativa ABC no nosso caso aqui, e veja qual escola encara, pelo seu contexto histórico, a forma de escrever. E aí a gente tem as alternativas. Letra A, o realismo relaciona-se com o modo de escrever que se caracteriza pela musicalidade, pela sinestesia e pelas aliterações. Realismo pertence ao século XIX. Essas características também pertencem ao século XIX, só que não do realismo, e sim do simbolismo. O simbolismo que se preocupa com a sinestesia, que é o contexto sensorial, com a aliteração, que é a repetição constante de uma consoante. Ao exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma, esse R é um conceito de aliteração, tá? O realismo ele se preocupa com problemas sociais e com a realidade do estilo de vida da burguesia do século XIX, que é o que diz na letra B, relacionando ao simbolismo. Então a gente teve uma inversão das características nas escolas. Por isso, a alternativa correta é a letra C, com uma observação. Eu autoral seria o mesmo que o eu lírico, o eu que sente. E a gente prova isso no texto porque o texto está escrito em primeira pessoa, onde o sentimento é o mais importante. Muito bem, obrigado, professor, pela sua participação. Já pode ir pra lá. Beleza. Olha aí, Valeu. Olha aí, agora vamos para o nosso placar. Equipe vermelha tem 40 pontos. E a equipe amarela tem 30 pontos. Mas dá tempo ainda, dá tempo. O programa não acabou não. O próximo bloco tem mais perguntas e desta vez vai ser sobre história, geografia, filosofia e sociologia. E eu vou aprendendo aqui, porque eu tô aqui é pra isso. Vocês são as feras, mas quem tá aprendendo sou eu. Obrigado aí, professores. A gente volta já! Estamos de volta com o Fera 2022 e para você que está chegando agora, este é o nosso game show para te ajudar a se preparar para o Enem. A gente já está no segundo bloco e é o seguinte, no primeiro bloco a gente mandou um aluno de cada time fazer a redação. Vamos mostrar rapidamente como é que está andando aí a redação. Mostra aí pra gente rapidamente como é que está a redação, quero saber. Muito bem, agora que vocês estão vendo aí como é que está sendo feita a construção ali da redação, eu tenho um recadinho para vocês. Se liga que a Uninasal tem uma condição pra lá de especial.
primeira e segunda mensalidades por apenas R$ 99,00 cada. E mais, desconto de até 60% em todo o curso. É a sua chance de ter uma formação focada na prática e que simula o dia a dia da profissão. E tem mais, atenção! Se você vai fazer ou já fez o Enem nos últimos 5 anos, entre com a sua nota e aproveite a oferta sem precisar de vestibular. Garanta sua vaga em uninasal.edu.br. Uninasal, não para! E a matéria de agora é História. Então vem pra cá, o professor Cláudio Lopes, vem pra cá, professor. Olha só, gente, esse bloco é aquele bloco que vocês vão ter agora 40 segundos para poder responder as questões, tá? São questões de 40 segundos para vocês responderem. Continua a mesma coisa no primeiro bloco, são 2 perguntas de cada matéria. Tá tudo ok? Tudo certinho? Então simbora. Seja bem-vindo, professor, novamente. Obrigado. A dar uns toques de história pra gente nesse Sempre. momento. Então, vamos à primeira pergunta. Ela tem um enunciado aqui e eu vou lê-lo para vocês, que ele é relativo à pergunta, tá ok? Escravo fugido. Lembrando que o que eu vou ler aqui parece meio estranho para você de casa, mas é realmente um anúncio do século 19. 19. Então, a forma de escrever é um pouco diferente. Então, dá uma olhada nisso aqui, ó. Escravo fugido. No dia 8 de outubro do ano próximo passado, fugiu da fazenda do Bom Retiro, propriedade do senhor Francisco Antônio de Araújo, o escravo José. Pardo claro, de 22 anos de idade, estatura regular, cheio de corpo, com falta de um dente na frente, de um lado superior. Cabelos avermelhados, orelha roxa, fala macia e andar vagaroso. Intitula-se Forro. E quando fugiu, a primeira vez esteve contratado como camarada em uma fazenda em Capivari. Quem apreender e entregar ao seu senhor no amparo ou recolher na cadeia, em qualquer parte será bem gratificado. Proposta-se, olha que diferente, proposta-se com todo o rigor da lei contra quem o ocultar. Ac-outar, tá escrito aqui, eu acho que seria assim, né? Ac-outar. Ac-outar. Esse aqui é o anúncio, referente a esse anúncio. No anúncio publicado na segunda metade do século XIX, qual é a estratégia de resistência escrava apresentada? A. Criação de relações de trabalho. B. Fundação de territórios quilombolas. Ou C. Suavização de aplicação de normas. 40 segundos. Valendo! Tranquilo. Valorizar o texto. Século XIX. Vestibular no passado do Enem. O escravo fugiu. É o fugiu no seu jornal. Procura esse escravo. Equipe amarela, você está com a plaquinha na mão? Equipe vermelha, vocês estão com a plaquinha na mão? 3, 2, 1, levantem! Equipe vermelha B, equipe amarela B. Deixa eu olhar aqui. Professor, você vai dizer se está certo ou errado agora. Infelizmente, ninguém acertou, certo? Letra A é a resposta correta. Olha só, valorize um texto. Esse é um texto do século XIX, é um anúncio de jornal. Lembre-se, o periódico, o jornal, chega no Brasil no século XIX. E aí, o escravo fugido, que era uma propriedade de uma fazenda, do senhor de escravo, era anunciado no jornal, tanto para vender, como também para procurá-lo. E esse escravo que foge, ele não vai para o quilombo, para uma resistência, ele vai para onde? Para outra fazenda. Então, ele estabelece o quê? Uma criação de relação de trabalho, certo? Por exemplo, se fosse lá no século XVII, poderia ser letra B, ir para o quilombo dos Palmares, por exemplo, quilombos e mucambos. Mas valorize a fonte, é século XIX.
anúncios de escravos nos jornais. O Enem voltou a cobrar sobre escravidão na sua prova. E vale lembrar também o seguinte, que escravidão você pode pensar no século XVI, XVII, XVIII, XIX, onde o escravo vai estar nas manchetes para ser procurado, para ser vendido, como aqui foi o caso, para ser procurado, e aí noticia, ele foi procurado e foi achado em outra fazenda trabalhando, ou seja, mantendo novas relações de trabalho, letra A. Muito bem, então ponto para ninguém dessa vez. Mas não acabou não, professor, continue aqui, Tranquilo. porque tem outra pergunta agora de história. Então, segunda pergunta de história. As relações do Estado brasileiro com o movimento operário e sindical, bem como as políticas públicas voltadas para as questões sociais durante o primeiro governo da Era Vargas, 1930 e 1945, são temas amplamente estudados pela academia brasileira e em seus vários aspectos. São também os temas mais lembrados pela sociedade quando se pensa no legado varguista. Durante o governo de Getúlio Vargas, foram desenvolvidas ações de cunho social, dentre as quais se destaca, opção A, a disseminação de organizações paramilitares inspiradas nos regimes fascistas europeus. B, a aprovação de normas que buscavam garantir a posse das terras aos pequenos agricultores. Ou C, criação de um conjunto de leis trabalhistas associadas ao controle das representações sindicais. 40 segundos na tela, valendo! E aí? E aí? 15 anos. Essa eu sei, 15 anos. GG. Muito bem, muito bem. Acertou outra não? Só estou confiante porque essa aqui eu sei. Mas quem vai explicar é você. Vamos lá, quem vai Pessoal, é o acertar aí, né? seguinte. Primeiro leva a plaquinha. Tá com a plaquinha na mão já? Tá com a plaquinha na mão? Então, equipes, levantem a numeração de vocês. Equipe vermelha C, equipe amarela C. Professor, diga Estão aí. corretas. Todo mundo acertou. Olha só, Era Vargas, 15 anos, os 15 primeiros anos. 3 fases, governo provisório, governo constitucional e governo do Estado Novo. Então você vai ter o Vargas da Revolução de 30, o Vargas da Constituição e o Vargas golpista ditador. E nesses 15 anos tem uma grande cereja do bolo, que é qual? Leis trabalhistas. Vargas cria pela primeira vez no Brasil leis trabalhistas. E lembre-se, são leis para os trabalhadores urbanos. Trabalhadores rurais só vai ser a partir da década de 60. E quando ele cria leis trabalhistas, ele faz o quê? Um controle sindical. Você está com leis trabalhistas, está com os benefícios, mas não pode fazer greve, não pode se manifestar. Ou seja, é um benefício ao trabalhador e também digamos assim, um afago ao patrão a não ter o seu trabalhador em greve. Então, por isso que a letra C, ele cria leis trabalhistas e, ao mesmo tempo, controla a lei sindical. Certo? Mas pensem, fiquem atentos à Era Vargas, que voltou a cair com força no Enem no passado, com 2, 3 questões, certo? Os 15 primeiros anos e depois quando ele volta de maneira democrática, beleza? Muito bem, obrigado pela sua participação, Valeu. professor. Valeu. Tamo junto. Continuamos aqui no Fera, só que agora vai mudar a matéria. Chegou agora a vez de filosofia e sociologia. Vem pra cá o professor David Carlos. Vem pra cá, professor. Professor, eu sempre tive uma curiosidade. Diga lá. Professor de filosofia que eu conheço, sociologia. Quando vocês se formam, vocês ganham um diploma e uma boina, né? Vem junto, É isso, uma né? caracterização bem legal, na verdade. Né? Não, eu gosto, eu Todo tenho mundo também, diz, mas é. eu não sou professor de filosofia, mas tenho. Mas você tem uma coisa parecida comigo, você é bonito. Ah, obrigado. Então estamos no programa certo, os dois. Olha só, vamos começar aqui as perguntas, que quem tem que responder são vocês agora. Então presta atenção, a primeira pergunta, ela é de filosofia ou sociologia? A primeira pergunta A primeira é de filosofia. Filosofia, então tá certo. Primeira pergunta sobre filosofia, então, prestem atenção. Primeira pergunta. E se ele tivesse que emitir de novo um juízo sobre as sombras e entrar em competição com os prisioneiros que continuaram acorrentados?
enquanto sua vista ainda está confusa, seus olhos ainda não se recompuseram, enquanto lhe deram o tempo curto demais para acostumar-se com a escuridão, ele não ficaria ridículo? Os prisioneiros não diriam que depois de ter ido até o alto, voltou com a vista perdida e que não vale mesmo a pena subir até lá? E se alguém tentasse retirar os seus laços, fazê-lo subir, você acredita que pudessem agarrá-lo e executá-lo, não o matariam? Platão, A República. Na alegoria da caverna, Platão propõe uma analogia crítica que relaciona as sombras vistas pelos prisioneiros. A. Ao teor variável da verdade. B. Aos discursos de cunho relativista. Ou C. A teoria sofística das formas inteligíveis. 40 segundos para pensar. Valendo! Essa musiquinha, deixa eu botar ela como toque do meu celular. Tocar o celular vai fazer essa musiquinha. Pessoal, é o seguinte, você vai explicar já. Já tá com a plaquinha na mão vocês e vocês também. Então, equipe amarela, equipe vermelha, levantem as placas. Equipe amarela C, equipe vermelha B. Discordância, eu adoro isso nesse programa. Muito bom. Professor, alguém tá certo? Tá todo mundo errado? Conta pra gente. Então, resposta correta, equipe vermelha. A crítica que Platão faz é exatamente ao que havia sido proposto na filosofia clássica. É interessante você que está fazendo a prova entender que dentro de filosofia é comum que o período socrático, quando aparece Sócrates, Platão e Aristóteles, algumas questões elas apareçam. Essa daqui é um fragmento textual de um mito que muitos de vocês conhecem. É o mito da caverna, onde fala sobre a importância da gente se desprender aquelas verdades que a gente acha que elas existem. A crítica que Platão faz é exatamente uma proposta de discurso relativista. O relativismo é uma das marcas dos sofistas, aqueles que eram os ditos professores de retórica, aqueles que ensinavam a partir de um ganho, a partir de algo que era de retorno. A filosofia não traz isso. A filosofia é a apresentação de um conhecimento, simplesmente pela dedicação ao amor. Muito bem, professor. Aí foi a explicação. Então, equipe vermelha fez ponto. Muito bem, ó. Mas aqui não. Beleza. Segunda pergunta e agora é de sociologia, não é isso? Isso. Agora é sociologia. Então, pergunta de sociologia, segunda pergunta do professor. Prestem atenção. As pessoas em busca de identidade se veem invariavelmente, quase que não sai, invariavelmente diante da tarefa intimidadora de alcançar o impossível. Essa expressão genérica implica, como se sabe, tarefas que não podem ser realizadas no tempo real, mas que serão, presumivelmente, realizadas na plenitude do tempo, na infinitude. No trecho, Bauman afirma que a construção da identidade da modernidade líquida é uma tarefa intimidadora, pois, de acordo com a sua filosofia, essa construção se tornou um processo que depende de A. Da descoberta de si, B. De vínculos sólidos, ou C. Da criação constante. 40 segundinhos, roda!
2, 1 e... Você faz umas perguntas bonitas, né? É porque os caras, quando trazem uma elaboração de questão, eles botam palavras bem bonitas mesmo, né? Vocês já estão com a plaquinha? Vocês também? Então, equipe amarela, equipe vermelha, levantem a resposta de vocês. Equipe vermelha, C e amarela, C também. Deixa eu ver. Fala pra gente, professor. Eu bati nele. Certíssimas as respostas. Exato, porque é uma questão, Peron, que envolve Bauman. Zygmunt Bauman, um teórico que a gente aponta como sendo um dos maiores nomes da chamada pós-modernidade. O Bauman, ele traz para a gente uma reflexão sobre o tempo que nós estamos inseridos. É um tempo de condições constantes, líquidas. Eu costumo dizer para o meu aluno, sabe, de que nós estamos vivendo aquele momento em que se ama no primeiro beijo, se odeia na primeira briga. Hoje todas as coisas elas são muito fluidas, elas são instantâneas. E de fato esse fragmento textual que o Bauman traz, ele fala sobre essas coisas que são constantes, a sociabilidade líquida. Você que vai fazer a prova dia 13, fique atento, Bauman sempre é uma boa pedida para a prova do Enem. Muito bem, obrigado, professor. Valeu, mais um professor fera participando aqui do Fera 2022. E guardem essa frase: a gente se ama no primeiro beijo e se odeia na primeira briga. Isso foi bonito, eu não vou esquecer nunca mais disso. E a matéria agora é Geografia. E para dar continuidade aqui, mais duas perguntas para vocês. Vem pra cá, Alicia Oliveira, vem pra cá, Alicia, valeu. Tá chegando mais uma professora fera aqui, é uma professora fera, tudo jóia? Tudo jóia. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos começar a perguntar? Embora. Premia esses alunos aí, pra saber se saiu conhecimento. O mais puro suco do conhecimento agora, Geografia. A primeira pergunta começando. As migrações transnacionais, intensificadas e generalizadas nas últimas décadas do século XX, apressam aspectos particularmente importantes da problemática racial, visto como dilema também mundial. Deslocam-se indivíduos, famílias e coletividades para lugares próximos e distantes, envolvendo mudanças mais ou menos drásticas nas condições de vida e trabalho, em padrões e valores socioculturais. Deslocam-se para sociedades vermelhantes ou radicalmente distintas, algumas vezes compreendendo culturas ou mesmo civilizações totalmente diversas. A Era do Globalismo, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1996. A mobilidade populacional da segunda metade do século XIX teve um papel importante na formação social e econômica de diversos estados nacionais. Uma razão para os movimentos migratórios nas últimas décadas é uma política migratória atual dos países desenvolvidos são... A busca de oportunidades de trabalho e aumento de barreiras contra a imigração. B. A necessidade da qualificação profissional e abertura das fronteiras para os imigrantes. Ou C. O desenvolvimento de projetos de pesquisa e o acautelamento dos bens dos imigrantes. 40 segundos. Tá valendo. Eu queria dizer pra você que está assistindo que essa resposta eu sei, porque eu tenho o gabarito. É uma pergunta difícil. Olha só, equipe amarela, quase eu chamo vocês de vermelho, tá vendo? Tô confundindo todo mundo. Amarela tá com a resposta, vermelha também. Levantem a resposta de vocês, equipe amarela A e equipe vermelha A. Eu espero que eles estejam corretos. Professora, fala aí pra gente. Estão corretos, gente. Essa questão é uma questão muito importante pra gente prestar atenção nos detalhes, tá?
O texto, ele vai abordar migrações, tá, pelo mundo e principalmente a partir do século XX. Então a gente tem um contexto geral sobre as migrações e como é que elas vão evoluindo, passando aí por períodos de migração de países subdesenvolvidos para países desenvolvidos e outros tipos de migração com fatores raciais envolvidos. Só que tem um detalhe, no comando da questão, o detalhe é, nós vamos ter a mobilidade populacional da segunda metade do século XX e o que é que ele pede? Uma razão para os movimentos migratórios nas últimas décadas, ou seja, a primeira questão, nós vamos considerar todas as informações aqui, de todas as alternativas, a primeira parte vai estar correta, tá? Mas o que é que vai estar errado nas outras duas alternativas? A abertura das fronteiras para os imigrantes, e isso não tem acontecido a partir do século XX, tá? E o acautelamento dos bens dos imigrantes também não acontece a partir do século XX. Então, a letra A vai estar certa porque a busca de oportunidade de trabalho e o aumento de barreiras contra a imigração vão ser uma dinâmica que tem acontecido agora no nosso período, a partir do século XX e ainda no século XXI. Então, parabéns às duas equipes. Muito bem, ponto para vocês dois! Equipe vermelha, ponto para as duas equipes. E eu queria dizer que acautelamento é uma palavra muito boa para dar para o apresentador falar na hora, assim, é ótimo, maravilhoso. Então vamos lá para a segunda pergunta de geografia. Saia, não tem mais uma pergunta de geografia agora? Então vamos lá. Constatou-se uma ínfima inserção da indústria brasileira nas últimas tecnologias ancoradas na microeletrônica, capazes de acarretar a elevação da produtividade nacional de forma sustentada. Os motores do crescimento nacional há décadas são os grupos relacionados a commodities, agroindústrias e a indústria representativa do antigo padrão fordista de produção. Esta última também limitada pela baixa potencialidade futura de desencadear inovações tecnológicas capazes de proporcionar elevação sustentada de produtividade. E isso também é sobre industrialização do Brasil ante a nova divisão internacional de trabalho. O efeito desse cenário para a sociedade brasileira tem sido A. Barateamento da cesta básica, B. Retorno da estatização econômica ou C. Subordinação aos fluxos globais. 40 segundos, dá para reler, dá para entender. Valendo! Tava aqui me divertindo, nem vi que o tempo acabou. Solto. E o tempo acabou. Pra vocês todos. Elas estão ali. E aí? Já acharam? Elas estão, não, essa não, essa aqui. Não, vai colocar. Amarela já tem a resposta, vermelha também. Levantem suas placas. Amarela B, vermelha C. Divergência, eu amo. Professora, tá contigo. Ó, gente, quem colocou letra C acertou, equipe vermelha. Gente, ó, preste atenção nessa questão. Nós estamos falando sobre a industrialização do Brasil, certo? Então é importante considerar como é que o Brasil se desenvolveu no ramo da indústria. O Brasil sai atrás de muitos países, né? Os países que vão se industrializar lá no século XIX, começando no século XVIII, vão sair na frente dessa corrida e vão atingir a fronteira tecnológica primeiro. Então o Brasil, ele se configura principalmente por depender do setor agro, né? Do agronegócio, ele vai sair atrás dessa corrida, dependendo do agronegócio, então ele vai ser subordinado na DIT, né, na Divisão Internacional do Trabalho, às demandas internacionais, aos fluxos internacionais. Por isso, letra C está correta. Muito bem, obrigado, professora Alicia. Valeu pela sua participação também aqui no Fera 2022. E vamos ao placar do Fera neste momento. Nós temos equipe amarela, 70 pontos. Equipe vermelha, 90 pontos.
E é o seguinte, no próximo bloco tem o resultado da redação. E aí, e vocês esperando, a gente volta já. Enquanto eu tô saindo, vocês vão vendo a imagem da redação que o pessoal tá fazendo lá. Vai olhando, vai olhando, vai olhando. Estamos de volta! E é o seguinte, chegou o momento final, hora de saber o resultado da redação. Vem pra cá vocês dois, vou chamar aqui os dois, eu chamo que redator, vem pra cá, eu chamo que é redatores, é assim que fala, sei lá, você tá escrevendo redação. Aqui os alunos que participaram do Enem, fica aqui cada um do seu lado aqui. Foi de boa escrever? Foi tranquilo. Foi tranquilo? Foi tranquilo, foi de boa. Então eu vou chamar aqui agora o professor de redação, Thales Barros. Vem pra cá, o Thales também tá aqui. Vem pra cá o professor. Professor, já coloca aqui que é o seguinte. Você já estava analisando, não é isso? Sim. Já analisou. Vem pra cá vocês, do lado aqui de quem você escolheu para escrever, que foi a Laís. E do lado de vocês, vem aqui também do lado do Gabriel, que foi o escolhido para escrever esta redação. Neste momento, eu passo toda a responsabilidade do programa às suas mãos, professor. Sabe por quê? Porque eu sei que você já analisou a redação. Você, além de dar toques para as duas equipes, ao final vai dizer quem teve a melhor redação, mas já vai dando toques aí para quem está acompanhando a gente. Então, fique à vontade e pode falar. Bom, primeiro eles foram bem estrategistas, né? Produzir um texto nesse espaço de tempo tão curto. Então, eles partiram para a estratégia interessante. As duas equipes construíram uma estrutura bem sólida, apresentaram repertório sociocultural pertinente, produtivo, autoral, apresentaram propostas interventivas, desenvolveram bem as teses. Então, foi um bom texto. Foi um bom texto. Inclusive, o tema que eles produziram é um tema provável para você que vai fazer a prova amanhã. Mas como a gente precisa escolher uma delas, eu escolhi uma das equipes que apresentou uma tese mais pertinente. Apresentou uma tese, na verdade, desenvolveu melhor essa tese de maneira mais pertinente, de maneira mais aprofundada. E foi a equipe amarela. Foi a equipe... Bem. Ponto para a equipe amarela! Muito bem, muito bem. Volto a dizer que eles foram bem... As equipes interagiram muito bem no texto, mas a equipe amarela conseguiu apresentar de maneira mais clara a tese na introdução, o que faz uma grande diferença para que essa tese ela seja bem desenvolvida ao longo do texto. Usaram repertórios pertinentes, produtivos, autorais, apresentaram intervenções, mas, acima de tudo, foram claros na introdução, para que o corretor pudesse analisar o que é que vem na sequência do texto. Então, você que vai fazer o Enem amanhã, fica muito esperto. Você precisa apresentar a sua tese de maneira muito clara. Muito bem, ficou aqui então, olha só, ficou a dica do professor, ponto para a equipe amarela. E o programa, como eu falei, etapa final, esse foi o primeiro. O próximo eles voltam, porque agora a gente vai falar sobre exatas. E o placar final deste programa ficou empatado. Tava 70-90 e agora tá 90-90. Como a gente disse, a redação valia 20 pontos, então nós temos o programa que vem realmente a decisão final da equipe amarela contra a equipe vermelha. Parabéns a todos vocês. No geral, foi tudo muito bem. E para você aí de casa, eu tenho certeza que além de se divertir, aprendeu bastante. Então, boa prova amanhã. Mas não perde o programa sábado que vem não, porque vai relembrar aí as matérias de exatas e vai ter a grande finalíssima do Fera 2022. A gente se vê sábado que vem. Obrigado para todo mundo que participou. Valeu, tchau!